Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso vai depender muito do horário que você vai estar assistindo às nossas aulas. Mas não esquece de dar aquele velho like lá no YouTube, curtindo as nossas aulas de ciências. Vai lá naquele sininho que tem também, clica lá, que é justamente para ativar as notificações, para quando tiver uma aula do professor Ibis Fernando de Ciências, você receber essa notificação e poder acompanhar nossas aulas que são maravilhosas. Hoje eu vou para a aula de número 14. Eu vou falar sobre circuitos elétricos simples e paralelos. Mas aí, quando se fala desses circuitos, eu tenho que relembrar um pouco dos elementos de um circuito elétrico. Por exemplo, os resistores. Quando se fala dos resistores, eu estou falando de resistências, que são componentes do circuito elétrico, que vai ter ali duas funções. Uma delas vai ser de converter a energia elétrica em energia térmica, e a outra é limitar a passagem da corrente elétrica através ali do controle da voltagem. Vamos falar agora dos capacitores ou condensadores. Eles já são componentes elétricos que vão armazenar as cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas vão ser utilizadas sempre que haja ali uma resistência, ou seja, sempre que haja uma passagem da corrente elétrica que seja dificultada. Bom, falando dos geradores, que vai ser ali dispositivos que vai prolongar a diferença de potencial entre dois corpos, ou seja, dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia, e os condutores, que vão ser ali os elementos que vão permitir que as cargas circulem, né? Ou seja, elas irão circular facilmente num circuito elétrico. Os indutores, eles já são os dispositivos que vão armazenar a energia elétrica. Bom, agora bora falar sobre um circuito elétrico simples. O circuito elétrico simples, ele é aquele que vai percorrer apenas um caminho. Um exemplo mais comum é a bateria. Nas baterias, são sempre os mesmos elétrons que estão circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiam receber energia logo depois de ter ali fornecido essa energia. E aí, o circuito elétrico em séries, né, quando se fala desse circuito elétrico, ele está ali, vai ser aquele que vai existir uma associação. A partir dessa associação, os componentes eles irão ligar entre si da mesma sequência e na mesma direção. Então, na telinha a gente pode ver justamente esse circuito que está em série. Observe que a gente tem uma pilha e ali a gente tem justamente que está passando ali nesse fio condutor a eletricidade e temos várias lâmpadas, ou seja, é um circuito que vai estar em séries. Então, um exemplo bem desse circuito que está em série, podemos citar ali aquelas lâmpadas que são usadas na decoração das árvores de Natal. O circuito é feito por elas, ali a gente vai dizer que é um circuito simples, e que é um fato que uma lâmpada queimar, ela vai prejudicar justamente as gestantes, porque se ela vai queimar, vai impedir que a eletricidade ela passe para as outras lâmpadas. Bora agora falar aí, né, desse circuito elétrico que é em série. Então, observe aí justamente a corrente elétrica que está passando, né, desse fio condutor e vai passar depois desse fio condutor para outra lâmpada. Então, se uma lâmpada ela queima, ou seja, corta justamente esse caminho aí desses elétrons, prejudicando a outra lâmpada. Agora bora falar do circuito elétrico que é paralelo, ou seja, em um circuito elétrico que é paralelo,
vai ser aquele que existe uma associação onde a corrente elétrica ela se divide ao longo ali do circuito. Isso acontece para que haja uma tensão elétrica constante em todos os pontos. Um exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas que são ali existentes na casa têm que ter a mesma intensidade da corrente elétrica. E aí na telinha a gente vê justamente esse circuito elétrico paralelo. Veja essa imagem aí. Essa imagem a gente tem ali, a imagem da pilha, e observe que as luzes, né, as lâmpadas, elas não estão ligadas que nem no circuito elétrico simples. Elas estão ali paralelos e vão ter tomadas que vai ligar cada uma delas. Bom, e aí a gente tem justamente tipo uma residência de uma casa onde a energia elétrica ela vai partir de um único local, é a mesma corrente elétrica, mas tem a mesma tensão. E aí, uma lâmpada, você não vai precisar tipo, ligar uma lâmpada para acender várias, que nem em uma decoração de Natal, né? Que a gente tem aquele pisca-pisca, né? Você vai acender apenas uma única lâmpada. Então, no circuito elétrico, que ele é paralelo, você pode alternar essas lâmpadas aí, pode ligar cada uma por vez. Bom, temos aí a imagem, certo, do circuito elétrico, porque se você desligar ou, por exemplo, se uma lâmpada queimar, não vai prejudicar a outra lâmpada. Que em uma decoração de Natal, no pisca-pisca, quando é um circuito elétrico que é simples, quando uma luz ela queima, ela prejudica a outra. Mas, por exemplo, dentro da sua casa, se a lâmpada do seu quarto ela queimar, ela vai prejudicar a lâmpada da cozinha? A lâmpada da sala? Não, não vai prejudicar. Você apenas troca a lâmpada que ela vai pegar de novo, né? Ela vai reacender, né? Você vai ter a lâmpada nova dentro do seu quarto, não prejudicando a lâmpada dos outros cômodos. Então, o circuito paralelo é justamente isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido quando a gente falou dessa questão do circuito elétrico, quando ele é simples e quando ele é paralelo. Quando ele é simples, quer dizer que as lâmpadas elas vão estar interligadas. Um único plug vai ligar todas as lâmpadas que estão ali associadas, ou seja, dentro daquele conjunto. E já o paralelo não. O paralelo, as lâmpadas, elas é um conjunto, ok? Mas elas vão estar ali associadas, né? Como se fosse uma residência numa casa, né? Ou seja, parte da mesma corrente elétrica, mas não depende uma da outra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e a gente volta na próxima aula do Educa PE.